Começando com a principal notícia do dia, e essa deve trazer impactos nos próximos meses para toda a economia global. A decisão da OPEP de reduzir a sua produção de petróleo em mais de 1 milhão de barris por dia, na tentativa de manter o preço acima de US$ 80 por barril. A decisão foi anunciada no domingo, depois da Arábia Saudita tomar para si os custos desse corte de produção. Dessa maneira, os membros menores da organização não precisarão reduzir a sua produção e os Emirados Árabes Unidos prevê até mesmo um leve aumento. A Rússia, que é o segundo maior exportador do mundo, ainda está negociando a sua cota e, apesar da pressão dos países membros para que ela ajude no esforço de aumentar o preço do petróleo, não foi firmado por parte do país nenhum compromisso no sentido de reduzir a sua produção. Assim, o anúncio vem como uma demonstração de boa vontade do governo saudita para com os outros membros da OPEP, pois Riad tomou para si só a responsabilidade completa dessa tentativa atual de empurrar os preços para um patamar acima de US$ 80, que é considerado o patamar ideal que permite ao governo saudita continuar financiando seu déficit público e manter os investimentos em infraestrutura do reino. Como os países menores encontram dificuldades de manter a produção dentro do limite combinado, a Arábia Saudita achou melhor, dessa vez, assumir que ela vai ser a única responsável pela tentativa de recuperação do preço. E as declarações do príncipe, ministro da energia do país, confirmam essa intenção de fazer o que for necessário para estabilizar os preços do petróleo no patamar desejado. Passando para outra grande questão do dia, eu gostaria de mostrar que, como já havia sido adiantado pelo governo chinês na semana passada, o país não aceitou uma conversa reservada com o secretário americano na cúpula de segurança realizada em Singapura nesse fim de semana. O tom dos dois pronunciamentos foi bem tenso, com ambos os lados trocando farpas. Os americanos acusaram os chineses pelos incidentes de interceptação dos aviões de combate americano na semana passada no Mar do Sul da China como pouco profissionais, enquanto o ministro da Defesa chinês apontou o uso de coerção na política americana de armar os vizinhos chineses para proteger a sua hegemonia econômica. As trocas de acusações mútuas chegou ao ponto mais crítico no que tange as visões sobre Taiwan, baseado num relatório da CIA que afirma que existe um plano chinês de invadir Taiwan até 2027. O governo americano responde intensificando a corrida armamentista na região, estabelecendo um pacto por novas bases submarinas na Austrália, ampliando o uso de bases na Indonésia e, finalmente, rearmando o Japão. Sim, todos esses movimentos de rearmamento concreto do entorno da China são baseados num relatório de inteligência da CIA, aquela mesma que garantiu que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa operacionais, que até hoje nunca se descobriu sequer um único vestígio. Esse relatório, que o próprio diretor da agência, William Burns, admite que não existe qualquer garantia de se concretizar, o que deveria até ser óbvio, pois um relatório que se propõe a prever o futuro, baseado no que seria um desejo pessoal do governante de um país estrangeiro, não me parece dispor das bases mais concretas sobre as quais basear todo um processo de contenção de um país estrangeiro, que é a segunda ou primeira maior economia a depender da medida utilizada. E o que a China vem denunciando é que esse relatório de uma suposta invasão que ocorreria daqui a 4 anos tem levado os Estados Unidos a armar hoje o seu entorno mais próximo e também parece incentivar uma tentativa separatista de Taiwan, o que aí sim não será tolerado pelos chineses. Então, chegamos na situação atual, onde os Estados Unidos falam que a China vai invadir Taiwan em 2027 e, numa espécie de punição antecipada, arma Taiwan e seu entorno,
intensifica as operações militares nesse entorno da China, enquanto a China, por sua vez, nega qualquer tentativa de invasão a Taiwan, que é visto como China pelo governo e pelo povo do país, assim como não é visto como China por só uma dúzia de países no mundo. Então nem faria sentido uma invasão do país pelo próprio país. A proposta chinesa me parece mais no sentido de garantir o status quo atual, do que fazer uma invasão desnecessária. Enquanto isso, os Estados Unidos se apegam nesse relatório da CIA com um ardor fervoroso e continuam intensificando sua presença no Mar da China. Parece que provocando por um incidente mais grave que justifica o embate que ele vem tão meticulosamente perseguindo e que sobre toda a população mundial recairão as consequências. A preparação americana para o conflito com a China não se resume ao campo militar. E apesar da retórica mais inflamada do Donald Trump, foi no governo atual que os maiores passos na direção de uma menor dependência das importações chinesas se concretizaram. Então, no gráfico da esquerda, a gente vê que mesmo com o aumento das importações totais da Ásia, a China vem perdendo espaço dentro das exportações americanas da região. E os dois países que mais beneficiam dessa diversificação das importações americanas são Vietnã e Taiwan. No caso de Taiwan, por uma pauta de exportação de alta tecnologia e que tem sido usado historicamente para sediar empresas do setor tecnológico reticentes de uma maior integração com a China continental. Já o caso vietnamita, que também é o que ocorre com o México, diz mais respeito à busca das empresas por mão de obra mais barata. Na medida em que o aumento da renda da população chinesa tem aumentado, volta a ser competitiva a instalação de maquiladoras no México, por exemplo, em detrimento da construção de fábricas na China. E quando o caso é buscar mão de obra ainda mais barata, a fronteira que mais tem se expandido para a implantação dessas fábricas é a região do Sudeste Asiático, em especial o Vietnã, que ainda conta com uma ampla oferta de trabalhadores de baixa remuneração. Mas ao mesmo tempo em que a China vem perdendo espaço na pauta de importação dos Estados Unidos para outros países que oferecem uma mão de obra mais barata, a China vem buscando uma modernização que a distancie desse modelo de crescimento para um modelo cada vez mais assentado na liderança tecnológica. Um exemplo dessa mudança nas características da indústria chinesa pode ser observado no setor de biotecnologia. Aqui mesmo no Brasil, teve polêmica em relação à vacina contra a Covid da China, mas a realidade é que hoje os líderes mundiais do setor, como a AstraZeneca, é que estão sendo levados a aumentar sua presença no país. Os interesses das grandes multinacionais do setor farmacêutico na China são justificados pela imensa quantidade de capital disponível para investimento no setor. Obviamente que o Covid explica os volumes de 2020 e 2021, mas o salto no número de acordos com startups desse setor parece indicar que ele ainda está aquecido. E esse investimento no setor de biotecnologia tem mostrado seus frutos. E quando a gente vê que a grande maioria dos medicamentos sendo testados na China hoje são de desenvolvimento do próprio país, assim como 1/4 das drogas de próxima geração para combate ao câncer também estão sendo desenvolvidas na China. Com isso, eu queria finalizar por hoje ressaltando que se a China vem perdendo competitividade para outros países com mão de obra mais barata, isso significa, por outro lado, que a economia chinesa está amadurecendo e mudando as suas características de uma economia baseada em trabalho mal remunerado para uma economia baseada cada vez mais na inovação tecnológica, o que permite ganhos de produtividade e, por sua vez, se refletem no aumento da renda média dos trabalhadores chineses, o que significa que a contenção da China
é cada vez mais difícil, pois o rompimento das relações com o país significaria a ruptura das mais avançadas cadeias globais de valor.